Laura Albuquerque habitava um mundo onde as paredes não eram feitas apenas de tijolos e argamassa, mas de camadas invisíveis de expectativas e linhagens centenárias que pesavam sobre seus ombros como um manto de chumbo decorado com joias de família. A mansão dos Albuquerque, encravada no coração das montanhas de Minas Gerais, onde a neblina matinal parecia esconder segredos de outros séculos, era mais do que uma residência. Era um monumento à permanência e à imobilidade. Ali, o ar parecia ter a densidade do passado, um oxigênio viciado pelo orgulho. O tempo não passava de forma fluida. Ele apenas se acumulava nos cantos, depositando uma poeira dourada sobre os retratos de antepassados em molduras de jacarandá. Eram homens e mulheres de olhos severos e lábios cerrados que pareciam vigiar cada passo, cada suspiro e cada inclinação de cabeça da única herdeira da dinastia. A vida de Laura era uma coreografia de obediência milimétrica. Ela cresceu aprendendo que sua vontade era um detalhe insignificante, uma nota de rodapé diante da manutenção da fachada familiar. Seu pai, o coronel Frederico Albuquerque, era o arquiteto e o carcereiro dessa prisão de luxo. Ele era um homem que não conversava. Ele emitia decretos. Para ele, o mundo era uma equação simples dividida entre os que possuem a terra e os que nasceram para servir a ela, sem meios termos, sem cinzas. Em uma tarde que parecia estagnada pelo calor sufocante do verão mineiro, Frederico chamou Laura ao seu escritório, um ambiente carregado pelo cheiro de couro velho e tabaco caro. O som dos passos dela no mármore polido ecoava como batidas de um coração ansioso, denunciando sua aproximação. Ele estava de pé, de costas para a porta, diante da imensa janela de vidro que dava para os cafezais infinitos, cujas fileiras verdes se estendiam até onde a vista alcançava, como um exército imóvel sob o seu comando. Sem se virar, ele indicou uma pequena caixa de veludo azul sobre a mesa de carvalho. "Ajuste isso, Laura", disse ele com aquela voz grave que lembrava o ranger de engrenagens de um moinho antigo. O colar de pérolas pertenceu à sua avó e à mãe dela antes dela. É um símbolo de pureza, de linhagem e, acima de tudo, de posição. Experimente. Laura aproximou-se com hesitação, sentindo o peso do olhar dos retratos na parede, enquanto o pai, com gestos lentos e calculados, fechava o fecho no pescoço dela. Seus dedos estavam frios, contrastando com o calor da tarde. Ele apertou o colar um pouco além do necessário, uma pressão firme que Laura sentiu pulsar contra a sua garganta, dificultando a respiração. "Está um pouco apertado, pai", ela sussurrou, levando as mãos trêmulas ao pescoço em um reflexo de defesa. Frederico segurou os pulsos dela com uma força silenciosa, obrigando-a a olhar para o próprio reflexo no grande espelho de moldura dourada. Ele a encarava através do vidro com uma severidade gélida que não admitia réplicas. "A elegância exige sacrifícios que a gente comum jamais entenderia, minha filha. A liberdade é um conceito inventado por quem não tem nada a perder, por quem não tem um nome para zelar. Você, por outro lado, carrega o peso de 5 gerações nas suas costas. Você não é apenas minha herdeira, você é o rosto de um legado, e nomes como o nosso não se misturam com a lama da estrada, entende? Lembre-se disso em cada escolha que fizer, em cada conversa trivial, em cada olhar que você ousar retribuir fora deste círculo." "Mas e se esse legado for uma gaiola?" Laura ousou perguntar, a voz saindo pequena, quase inaudível, carregada por uma centelha de rebeldia que ela nem sabia que possuía. O coronel soltou-a bruscamente e deu-lhe as costas, voltando sua atenção para a vastidão de suas terras. "Uma gaiola de ouro sólido ainda é ouro, Laura. É muito melhor do que a liberdade da poeira. O mundo lá fora é habitado por gente sem rosto e sem destino. Aqui dentro, você é eterna. Agora, saia. Tenho negócios a tratar que garantem que o seu conforto nunca dependa da sorte.
Filha de um homem que media o valor das almas pela extensão de suas cercas, Laura cresceu protegida de tudo, inclusive da própria existência. Mas naquele verão, o mormaço que fazia as imagens distantes tremerem no horizonte trouxe algo que o coronel não pôde prever. A estrutura perfeita começou a rachar por onde ninguém olhava. A fazenda antiga, uma propriedade lateral que o tempo parecia ter esquecido de domesticar, era o único lugar onde Laura sentia que o ar não tinha donos oficiais. Foi lá, entre as ruínas de um celeiro colonial e o som constante do rio que cortava as pedras pretas, que ela conheceu João. João não tinha o brilho artificial ou a conversa ensaiada dos rapazes que frequentavam os jantares de gala do seu pai. Ele era o filho do esforço honesto, um carpinteiro cujas mãos eram um mapa detalhado de cicatrizes, calos e marcas de sol, cada uma contando a história de uma viga erguida ou de um móvel esculpido com paciência. Ele trabalhava com a madeira como quem conversa com um ser vivo, respeitando as fibras e os segredos de cada tronco. João não possuía carros importados, nem usava roupas de linho que permaneciam impecáveis sob o calor. Ele tinha uma forma de olhar que não pedia licença nem perdia tempo com etiquetas. Um olhar que atravessava as camadas de seda de Laura e enxergava, com precisão cirúrgica, a mulher que gritava por socorro, atrás dos olhos castanhos. Eles se encontraram pela primeira vez à beira do rio, em uma tarde onde o céu parecia prestes a derreter sobre as montanhas. Laura observava, hipnotizada, o movimento rítmico do formão dele na madeira de um carvalho caído. O som era constante. Shh, shh, shh. As áparas de madeira voavam levemente, como pétalas secas, acumulando-se ao redor dos pés descalços dele, que estavam firmes na terra úmida. Não tem medo de errar o corte? A pergunta dela foi quase um sopro, abafada pelo borbulhar da água nas pedras. Um movimento em falso, um pouco mais de força, e a peça está perdida para sempre. Meu pai sempre diz que a perfeição não aceita hesitações. João parou o movimento. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto agudo de uma cigarra escondida na mata. Ele limpou o suor da testa com o antebraço, deixando uma pequena marca de serragem na pele, e olhou diretamente para ela. Não havia ali a reverência servil ou o medo que os funcionários costumavam demonstrar diante da senhorinha Albuquerque. Havia apenas uma humanidade bruta e honesta. A madeira a gente corrige, Dona Laura. A natureza não faz nada perfeitamente reto e o erro acaba virando parte da beleza e do caráter da peça, se você tiver a paciência de saber lidar com ele. Seu pai entende de cercas e de limites, mas ele não entende de vida. Ele deu um passo à frente, segurando a ferramenta como se fosse uma extensão natural do seu braço. Medo eu tenho é de quem passa a existência inteira com a ferramenta na mão, mas nunca tem a coragem de fazer o primeiro entalhe por medo da lasca. Medo eu tenho de quem vive na segurança do que é plano, do que é liso e nunca se arrisca no que é profundo. A senhorita vive no plano, não vive? Tudo nivelado pelo gosto alheio. Laura sentiu o rosto arder, não pelo calor do sol, mas pela nudez daquela verdade. Eu vivo onde as circunstâncias me colocaram, João. A segurança na ordem. No plano não há cortes inesperados. Não há feridas que não podem ser curadas com um pouco de polimento. Também não há alma, ele retrucou, voltando ao trabalho com uma intensidade renovada. Uma mesa perfeitamente lisa é apenas um objeto de mobília. Uma mesa com veios expostos, com nós e cicatrizes do tempo. Essa é a que conta uma história. Qual é a sua história, Laura? Ou você é apenas o verniz caro que seu pai passa por cima para esconder que, por baixo, não sobrou mais nada da árvore original? Aquelas palavras agiram como um ácido corrosivo sobre a armadura de Laura. Ali, entre os risos abafados nas sombras do entardecer e as promessas sussurradas atrás do celeiro,
onde o cheiro de feno seco e resina de madeira criava uma atmosfera de embriaguez, nasceu um amor urgente e proibido. Era um sentimento clandestino que florescia nas frestas da vigilância asfixiante do coronel. João falava de um mundo onde o valor de um homem era medido pelo que ele era capaz de construir com as próprias mãos, e não pelo que ele recebia de herança em papéis de cartório. Laura, pela primeira vez em 20 anos, sentiu que o seu sobrenome era um peso que ela poderia, quem sabe, deixar cair na correnteza daquele rio. Mas o silêncio da fazenda antiga era uma ilusão de ótica. O coronel Frederico tinha olhos em todos os cantos. O medo que ele semeava entre os subordinados servia como um sistema de espionagem orgânico e infalível. Quando ele descobriu a mácula, o termo que ele usou para descrever o envolvimento de sua única herdeira com um simples mão de obra, ele não explodiu em uma raiva barulhenta. Ele agiu com a precisão fria de um carrasco que já conhece o peso da corda. João foi levado à sala principal da mansão por 2 capatazes musculosos, que o seguravam com uma força desnecessária. A sala, com seu teto alto adornado com gesso e as paredes cobertas de retratos de homens que pareciam aprovar a cena, assemelhava-se a um tribunal de inquisição medieval. Frederico estava sentado em sua imensa poltrona de couro legítimo, a fumaça espessa de seu charuto criando uma névoa azulada e tóxica entre ele e o rapaz de camisa de flanela suja de pó de madeira. Laura foi obrigada a assistir à cena de um canto escuro da sala, suas mãos sendo apertadas com violência pela mãe, que chorava em um silêncio covarde, conformada há décadas com a tirania do marido. Quanto vale o seu caráter, rapaz? Quanto custa para você esquecer que algum dia respirou o mesmo ar que a minha filha? A voz de Frederico era um chicote de seda. Ele jogou um maço grosso de notas sobre a mesa de reuniões. O som do papel batendo na madeira maciça ressoou como um tapa no rosto de todos os presentes. Pegue esse dinheiro, saia das minhas terras agora e desapareça deste estado antes que o sol termine de se pôr. Ou prefere que eu deixe a polícia local decidir o seu destino por aquele roubo de joias que convenientemente aconteceu ontem na adega? Eu posso fazer um relógio de ouro aparecer no seu bolso em 10 minutos, e você sabe disso. João olhou para o dinheiro sobre a mesa com um desprezo tão profundo que fez o coronel empalidecer de ódio. Ele não tocou nas notas. Seus olhos, inflamados por uma fúria digna, buscaram os de Laura no canto da sala. Laura, diga a ele a verdade, João pediu, a voz embargada pela indignação, mas mantendo a firmeza. Diga que estávamos juntos. Diga que esse dinheiro não paga o que nós conversamos à beira daquele rio. Olhe para mim e faça uma escolha, Laura. Uma única vez na vida. Seja a dona da sua voz. Laura tentou falar. Suas cordas vocais pareciam feitas de areia seca. Ela abriu a boca, mas a imagem do pai, gigante, sombrio e onipresente, projetando-se sobre ela como uma montanha prestes a desabar, sufocou qualquer tentativa de protesto. Ela olhou para o colar de pérolas no pescoço da mãe, a coleira invisível que a silenciara por 30 anos de um casamento sem alma. Viu os seguranças armados na porta, o poder bruto que Frederico exercia como um deus menor. O medo que fora cultivado nela, regado com ameaças sutis e luxos asfixiantes desde o berço, revelou-se uma corrente mais forte que o amor. Ela baixou a cabeça, as lágrimas caindo quentes e silenciosas sobre o tecido caro do seu vestido. Ela não tem absolutamente nada a dizer a um ladrão de estradas, rapaz. Frederico sorriu, um sorriso vitorioso que não chegava aos olhos. Ela conhece o lugar dela na hierarquia do mundo, e o seu lugar é na poeira, de onde você nunca deveria ter saído. O Senhor pode comprar o silêncio desta cidade inteira, coronel, João disse, voltando-se para o carrasco com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Pode comprar os juízes, os delegados e até o medo paralisante da sua própria filha.
Mas não existe ouro suficiente neste mundo que compre a dignidade que eu carrego e que o Senhor perdeu faz muito tempo, se é que algum dia soube o que isso significa. Hoje, o Senhor venceu pela força. Mas o tempo é um carpinteiro paciente, coronel. Ele desgasta até o carvalho mais duro e apodrece as estruturas que não têm base. E quando o Senhor começar a ruir por dentro, não haverá dinheiro no banco que conserte a sua alma. Sob um sinal seco de Frederico, João foi arrastado para fora da mansão sob insultos e agressões. Laura permaneceu estática. Ela não gritou. Ela não correu atrás dele. Ela ouviu o barulho da viatura se afastando e sentiu um vazio absoluto ocupar cada célula do seu corpo, como se o oxigênio tivesse sido drenado da sala. Naquele momento, ela soube, com uma clareza aterrorizante, que tinha morrido por dentro. Os 10 anos que se seguiram correram como as águas turvas do rio após uma tempestade. João foi expulso da região, levando na bagagem apenas o ódio transformado em uma sede inesgotável de superação. Em São Paulo, ele se tornou uma sombra anônima entre os canteiros de obras e os arranha-céus de aço. Ele trocou o formão pela régua de cálculo, as mãos sujas de serragem pelo capacete branco de engenheiro civil. Ele dormiu em alojamentos precários, estudou à luz de velas e aprendeu a lição mais dura de todas. Para vencer homens como Frederico Albuquerque, não bastava ter a razão moral. Era preciso ter o capital financeiro. Ele construiu seu império tijolo por tijolo, transformando a dor da humilhação na solidez do concreto armado. João Martins tornou-se um nome que impunha respeito nas capitais, um homem que não precisava de árvores genealógicas, porque ele era a sua própria raiz e o seu próprio fruto. Enquanto isso, Laura tornou-se a senhora de uma casa cada vez mais silenciosa e sombria. Ela casou-se 2 anos depois da partida de João, com um homem escolhido a dedo pelo seu pai. Um casamento de conveniência que servia apenas para fundir fazendas vizinhas e aumentar o rebanho de gado. Ela vivia em um silêncio que pesava mais que qualquer corrente física. Seu marido, Marcelo, era um homem medíocre e previsível, que a via apenas como um troféu de prateleira, uma extensão do prestígio dos Albuquerque. Laura observava o pai envelhecer, a arrogância dele tornando-se uma caricatura patética, enquanto o mundo ao redor mudava. A tecnologia avançava e o velho modelo de coronelismo perdia força. Os Albuquerque haviam parado no tempo, e o tempo cobra juros caros pela estagnação. Em 1998, o inevitável finalmente bateu à porta da mansão. O império que Frederico julgava eterno e inabalável começou a ruir sob o peso de dívidas acumuladas por má administração, a arrogância de não se adaptar aos novos tempos e a queda do valor de suas terras. O banco não aceitava brasões de família como pagamento. As terras foram a leilão judicial. A mansão, o símbolo máximo do seu orgulho, foi colocada à venda para satisfazer credores que não tinham o menor respeito pelo nome Albuquerque. O comprador interessado não era um banco estatal ou um grupo de investidores estrangeiros, era a construtora Martins. E o proprietário estava vindo pessoalmente de São Paulo para assinar o contrato final de transferência de posse. O reencontro aconteceu na mesma sala da humilhação. 10 anos e alguns meses depois daquela tarde terrível. Mas o cenário agora era de uma decadência melancólica. A mansão cheirava a mofo, a poeira e a abandono. As cortinas estavam desbotadas pelo sol e os retratos dos antepassados pareciam agora apenas imagens de fantasmas derrotados. Frederico, agora um velho de mãos trêmulas, voz fraca e olhos anuviados pela derrota, estava sentado na mesma poltrona de couro. Mas agora ele parecia pequeno demais para ela, como uma criança vestindo as roupas de um gigante. A porta de carvalho se abriu com um estrondo controlado e João entrou. Ele não usava mais camisas de flanela. Vestia um terno de corte impecável que exalava poder e sucesso. Seu olhar, no entanto, mantinha a mesma essência. Era como o aço,
frio, polido e absolutamente inquebrável. Ele não buscava uma revanche barata ou cenas de vilão de novela. Ele não veio para gritar ou para humilhar o velho decrépito. Ele veio apenas para ocupar, por direito de conquista, o espaço que a vida lhe entregara. A reunião foi rápida e puramente formal. João assinou os documentos de compra com uma caneta de ouro maciço, a mesma cor que Frederico tentara usar para suborná-lo e expulsá-lo no passado. O coronel assinou a venda do seu último vestígio de honra em silêncio absoluto, sem ter a coragem de sustentar o olhar do homem que ele um dia tentara destruir com mentiras e subornos. Após as formalidades, João caminhou até o jardim, que agora estava entregue ao mato e às pragas. Laura, que observava tudo de longe, interceptou-o perto da roseira seca que ele costumava podar nos dias em que era apenas um carpinteiro. João, eu não sei nem por onde começar." A voz dela falhou, quebrando-se no meio da frase. Ela parecia uma boneca de porcelana que fora estilhaçada e colada tantas vezes que as rachaduras eram agora a sua única característica visível. "Eu queria ter dito a verdade naquele dia, João. Eu juro que eu queria. Eu tentei levantar daquela cadeira e correr atrás de você, mas as minhas pernas não obedeciam. Eu tive um medo mortal. Meu pai... Ele era tudo o que eu conhecia. Ele teria acabado com a sua vida. Ele teria te matado se eu tivesse enfrentado ele." João parou de caminhar. Ele não se virou imediatamente para encará-la. Ele permaneceu de costas, observando a estrutura da mansão, as janelas com vidros trincados e a tinta descascando sob o sol impiedoso de Minas. Ele via ali a carcaça de um mundo que já estava morto há muito tempo, mas que se recusava a cair. "Ele não me destruiu, Laura", disse ele, finalmente voltando-se para ela. A voz não carregava raiva ou desejo de vingança. O que ela carregava era algo muito pior para Laura, uma indiferença absoluta e técnica. A ironia é que o ódio dele foi o meu maior mestre. Ele me expulsou para o mundo real. E o mundo real me obrigou a ser forte, a ser homem, a construir o meu próprio teto. Quem foi verdadeiramente destruída naquele dia foi você, Laura. Você escolheu ficar protegida dentro destas paredes de marfim, acreditando que elas te defendiam do exterior. Mas estas paredes apenas te impediram de crescer, de respirar, de se tornar alguém além de um acessório do seu pai. Você ainda me odeia pelo que eu fiz? Pelo meu silêncio que te condenou àquela humilhação? Ela sussurrou, as lágrimas finalmente vencendo a barreira da etiqueta e manchando a sua maquiagem impecável. João deu um pequeno passo à frente, e por um breve e doloroso segundo, Laura viu o brilho do carpinteiro apaixonado no fundo daqueles olhos de aço. Mas o brilho desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído pela praticidade do empresário. Para odiar, Laura, é preciso sentir algo intenso. É preciso que a pessoa ainda ocupe um espaço relevante no nosso coração. E o tempo... Bem, o tempo me ensinou a ser como as construções que eu projeto. Concreto, funcional e focado no presente. Eu amei a moça do Rio com cada fibra do meu ser, com uma inocência que eu nunca mais recuperei. Mas aquela moça morreu no exato momento em que você baixou a cabeça para o seu pai e aceitou que o medo de perder o seu conforto valia mais que a nossa verdade. Eu não vim aqui hoje para buscar o que eu perdi, porque o que tínhamos não existe mais nem nas cinzas. Eu vim apenas buscar o que é meu por direito de esforço. A terra onde eu fui enterrado vivo e de onde eu renasci por conta própria, sem a ajuda de ninguém. João caminhou em direção ao seu carro de luxo estacionado no pátio. O motor roncou, um som potente e moderno que contrastava violentamente com o silêncio fúnebre e estagnado da mansão. Laura permaneceu parada na poeira que subia da estrada de terra, a mesma poeira que um dia cobriu João quando ele foi levado como um criminoso. Ela entendeu, com a clareza cruel de quem desperta de um coma tarde demais, que algumas histórias não terminam por falta de amor.
O amor estava lá, em algum lugar sob os escombros e o mofo daquela casa. Elas terminam porque o amor, desacompanhado de coragem, é uma estrada que não leva a lugar nenhum. É apenas uma ferramenta parada na mão de quem tem medo de fazer o primeiro corte na madeira da vida. João partiu sem olhar pelo retrovisor, e Laura, pela primeira vez em 10 anos, estava tecnicamente livre das ordens do pai, que agora não passava de um hóspede de favor em sua própria história. Mas a liberdade, ela descobriu com amargura, tem um gosto de cinzas quando você não tem mais ninguém que valha a pena seguir. Ela caminhou lentamente de volta para a mansão, que agora pertencia legalmente ao homem que ela não teve a coragem de amar na pobreza e que, agora na riqueza, não sentia mais a menor necessidade dela. O tempo havia passado, e com ele, a única chance de Laura ser algo mais do que uma Albuquerque solitária. Ela agora era a dona de um silêncio que ela mesma ajudara a construir.